Opus Dei. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais deste importante movimento da Igreja Católica a partir do testemunho de alguns fiéis leigos que nós vamos entrevistar neste vídeo de hoje, que é especial, será dividido aí em partes e eu espero que você goste. Olá, sou o jornalista Marcos Cobolt, sou católico, durante 3 anos trabalhei na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre e trago aqui vídeos sobre notícias, reflexões da nossa Igreja Católica. E hoje eu tenho a alegria de abordar este tema, a Opus Dei. E o meu primeiro convidado é o Rafael Terno. Obrigado, Rafael, por atender aqui o pedido do Padre Rubens, que te elegeu aí como um dos porta-vozes do movimento, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho da obra aqui em Porto Alegre, mas também espalhado pelo mundo. Tudo bom? Prazer, Marcos. Uma alegria estar aqui conversando contigo, poder falar um pouquinho sobre o Opus Dei, para que as pessoas conheçam mais a realidade do Opus Dei, o que é o Opus Dei e qual a mensagem do Opus Dei, aonde o Opus Dei pretende levar cada pessoa. E, Rafael, eu queria que tu começasse então falando assim, o que é o Opus Dei? Bom, o Opus Dei, eu gosto muito de falar da oração de São José Maria. Temos uma estampinha que fala na oração de caminho de santificação do trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Então, o Opus Dei, ele nos propõe a vivermos como os primeiros cristãos, né? Nós somos, na maior parte, leigos, vivemos no meio do mundo, trabalhando, cada um na sua profissão, onde Deus chama. O Opus Dei, ele é um carisma que não nos tira do local de trabalho, pelo contrário, ele nos estimula que permaneçamos no lugar onde nós encontramos e ali buscamos santificar todas as realidades, as realidades profissionais, as nossas realidades familiares, as nossas necessidades, as nossas realidades, no caso dos estudantes, desenvolvendo um bom estudo. Então a gente procura santificar o trabalho, santificar os outros pelo trabalho e nos santificar pelo trabalho. Tu falaste em São José Maria. Queria que tu contasse um pouquinho quem é São José Maria. Bom, São José Maria foi um sacerdote espanhol, nascido em 1902, na Espanha, em Barbastro. E ele, quando tinha 26 anos de idade, em 1928, ele recebeu de Deus a visão do Opus Dei. Ele viu o Opus Dei. Opus Dei, em latim, significa obra de Deus. Então, esse sacerdote jovem, com 26 anos, ele viu que era possível que todas as pessoas pudessem se santificar através das suas realidades cotidianas, como havia dito. E isso hoje até pode parecer algo mais comum, devido ao Concílio Vaticano II, documento da Lumen Gentium, mas naquela época era algo assim que vai ser mais reservado ao clero, aos religiosos. E não, ele vem com a mensagem que todos nós somos chamados a ser santos, é o chamado universal à santidade. Então foi essa a grande mensagem de São José Maria, foi o nosso fundador, o fundador do Opus Dei. E o Opus Dei, como falei, então começou em 1928, estamos nos aproximando dos 100 anos. 2028 é o centenário da fundação do Opus Dei. 2028 é o centenário, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos, foi quando o São José Maria recebeu, então, de Deus, a visão do Opus Dei. E como é que tu chegou no Opus Dei? Como é que tu conheceu o Opus Dei? Alguém que te indicou? Tu foi atrás? Como é que foi a tua descoberta do movimento? Bom, a minha descoberta foi um pouquinho ao contrário. Normalmente as pessoas se aproximam da obra. A obra é como a gente carinhosamente chama o Opus Dei. Se aproximam da obra conhecendo o São José Maria, ou alguém acaba falando da obra para essa pessoa. Mas eu conheci através de um livro. Eu conheci primeiro o livro Caminho, e a partir desse livro... acho que é o mais famoso do São José Maria. É o livro mais famoso, um livro de 1939, então tem bastante tempo, o livro mais conhecido dele. E eu vi uma promoção uma vez num site, na livraria, sempre gostei muito de livros, de literatura, e disse, vou comprar esse livro, tá um preço acessível, mas vou ver o que se trata, Era um conjunto que vinha Caminho, Sulco e Forge. Comprei os 3 livros, comecei a ler o Caminho ali, não consegui largar mais, Aquilo me pegou, Eu costumo dizer ali que Caminho foi um livro muito forte,
né? Mas eu digo assim, parecia um pai orientando um filho ali para que ele seguisse um bom caminho, né? Então é um livro que às vezes ele pega um pouco forte com a gente, né? E aquilo, bom, quem é que escreveu esse livro? Né? Eu fui atrás, né? São José Maria, mas quem é São José Maria, né? E tinha um sacerdote na paróquia que eu participava, o padre Luiz Ricardo. Ele disse, isso, exatamente, o padre Luiz Ricardo Xavier, e ele disse assim, mas ele pegou uma carona comigo e viu o livro dentro do carro. Mas você não conhece a obra? Vou te apresentar o padre Rubens lá, né? São uns 10 anos atrás, ele me apresentou o padre Rubens e quando eu cheguei ali, eu comecei a ver o objeto, eu vi que se encaixava como uma luva na minha realidade, né? A pessoa, né, estava por casar na época, né? Para constituir família, né? Buscando também me aprimorar no meu trabalho profissional. Eu vi, não, essas realidades todas, né? Elas podem ser certificadas, né? Então, caiu com uma luva, foi um amor à primeira vista, como eu digo. Né? E, Roberto, Rafael, vamos de novo. 1, 2, 3. Rafael, tu falaste que um dos carismas do Opus Dei, a gente sabe que é a santidade do cotidiano e a santidade no trabalho, né? Como é que tu percebe que tu consegue visualizar pontos assim, isso aqui eu estou conseguindo aplicar, isso aqui eu melhorei através das meditações? Bom, o carisma do Opus Dei, ele se alicerça na filiação divina, e o nosso eixo de santificação, né, é o trabalho, né? O trabalho é o eixo, né, onde a gente procura santificar as nossas realidades. Então, a gente procura que todo trabalho seja oferecido para Deus, né? Então, alguns conselhos de São José Maria, a gente procura aplicar, começa pelo mais difícil, não deixe para depois, né? Termine o que se propôs, né? Sempre colocar a última pedra, né? Então, a gente sempre tem algumas, né? Cada pessoa tem uma forma, né, de conseguir ter essa presença de Deus constantemente, né? Então, pode ser um bilhetinho, uma calculatória escrita, e aquilo ali nos lembra a todo momento por que nós estamos fazendo esse trabalho, né? A gente procura fazer um trabalho bem feito para oferecer a Deus, né? Porque não teria fundamento a gente oferecer um trabalho mal feito ou, né, uma má relação familiar para Deus, né? Então, a gente procura a todo momento, constantemente, lembrar de Deus, né? Então, oferecer, saber por que nós estamos fazendo isso. E também na relação, no convívio com os outros colegas de trabalho também, né? Exatamente, né? Então, essa santificação do trabalho, ela passa por santificar também as pessoas, né, que estão ao nosso redor e nos santificar essas pessoas, né? Às vezes as relações podem ser difíceis, né? São José Maria dizer que uma das formas também de santificar o trabalho é simplesmente, às vezes, dando um sorriso quando a gente está contrariado, ajudando os colegas e procurando ajudar sem que eles percebam que nós estamos ajudando também, né? Ser dócil às pessoas, escutar as pessoas, estar sempre disposto a ajudar os colegas de trabalho nas suas mais diversas necessidades, necessidades laborais ou mesmo necessidades muitas vezes pessoais. Às vezes a pessoa pode vir pedir um conselho, um esclarecimento e tentar aproximar essas pessoas também de Deus, né, de um modo geral, né? Nós aqui no Opus Dei, a gente não tem simplesmente o desejo de aproximar as pessoas do Opus Dei, mas sim aproximar as pessoas de Deus, né? Então, muitas pessoas que a gente encontra pelo caminho, uns vão parar na renovação carismática, outros vão parar, os mais jovens, no CNJ, né? E é isso que importa, que as pessoas, né, descubram, né, a vocação para que Deus chamou, né? Então, como eu digo, o Opus Dei é uma vocação, né, peculiar, e alguns são chamados para Opus Dei, outros por a renovação carismática, é uma luz, outros podem ser chamados para ser religiosos, sacerdotes, né? Então, essa mais ou menos é a dinâmica do Opus Dei. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. O Opus Dei, ele está aberto para que católicos de todas as faixas etárias, condições de vida, possam procurar e daqui a pouco conhecer o movimento, né? Sem dúvida, o Opus Dei é para quem quiser, para quem for chamado por Deus, né? Então, pode ser a idade mínima, são crianças, né? Nós temos atividades para jovens, e a idade máxima é um dia antes de morrer, né? Então, nós temos pessoas de todas as idades, de todas as faixas de renda, profissionais dos mais diversos, das mais diversas áreas profissionais, né? E isso que é importante, né? O Opus Dei, a gente não tem não é homogêneo, né? Nós temos pessoas de todas as classes, de todos os níveis. Nós temos médicos, temos engenheiros, né? Temos estudantes, temos pessoas recém-casadas, temos pessoas
que não casaram ainda, outros já são casados há muitos anos, né? Pessoas que se converteram há pouco tempo, pessoas que já estão convertidas há muitos anos, né? Ou que já nasceram dentro da igreja e viveram, né, a sua vida, felizmente, dentro da igreja até agora. E, Rafael, tu falaste já do livro do Caminho de São José Maria, mas eu queria te perguntar se alguma outra obra, outra publicação, daqui a pouco um site, que seja legal das pessoas acessarem para conhecer melhor o movimento. De fato, o que me marcou mesmo foi Caminho, né? Depois eu fui atrás das outras leituras, né? Eu acho que para quem quer conhecer São José Maria, tem a biografia em 3 volumes do Vasco de Prada, saiu agora, alguns anos atrás, há poucos anos, 2, 3 anos também, uma história do Opus Dei, que é do João Coverdale, do Luiz Felipe Guillon, também é uma forma de conhecer a obra, mas eu acho que a forma mais prática é através do site, né? O site está muito bom, o site ele traz informações da obra, informações sobre São José Maria, sobre Dom Álvaro, que foi o sucessor, tem mensagens do atual prelado, Dom Fernando, além disso, traz meditação do Evangelho diário, traz textos para oração. Então o site está muito completo, está muito bom. Eu acho que todas aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho da obra podem acessar o site opusdei.org e ali vão encontrar todas as informações necessárias. Tem uma meditação que é muito boa também, que é do Padre Pedro, né? Que ele está fazendo nas plataformas de áudio, né? Sim, o Padre Pedro ele tem um canal lá, o Grano Sinapse, né, no YouTube. E o Padre Pedro morou bastante tempo aqui em Porto Alegre, hoje está em Brasília. E o Padre Pedro ele é responsável por muitas conversões, felizmente, né? Nosso abraço para ele. Um grande abraço aí, Padre Pedro. E, Rafael, eu queria te perguntar sobre a Igreja Católica. Como que o Opus Dei te ajudou a fortalecer, a crescer no amor à Igreja Católica? Sem dúvida. Uma das coisas que São José Maria mais prezava era o amor pelo Papa, né? Tanto que o lema dele, se a gente olha na estampa lá, todos com Pedro, a Jesus com Maria, né? Pedro está se referindo ao Papa, e o amor do Papa, ele fomenta esse amor à igreja, né? Porque é a cabeça visível, né? Ele dizia que o Papa era o doce vigário de Cristo na Terra, e isso faz com que esse amor ao Papa se expanda em todas as realidades da igreja, né? Então, o nosso amor pela nossa paróquia, pelo nosso bispo diocesano, aqui no caso da arquidiocese de Jundiaí, né? Então a gente tem veneração pelo nosso bispo, obediência ao nosso bispo, né? Somos também inseridos, né, na paróquia, onde a gente mora. No caso aqui, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Rio Branco, né? Então um abraço aí para o Padre Tiago, que assumiu há pouco tempo, assumiu há pouco tempo agora, veio rezar missa aqui hoje na escola também, é um grande amigo nosso aí, e tem que é uma alegria a gente poder colaborar com a igreja, né? E o Opus Dei está para colaborar com a igreja, com qualquer movimento da igreja, né? Porque nós estamos sempre unidos, né? A igreja é o Opus Dei e a igreja, faz parte da igreja, não pode existir Opus Dei sem igreja, né? Então é importante que a gente cresça em amor pela igreja, né? Não só nós no Opus Dei, mas também em qualquer movimento, né? Que a gente fomente essa unidade da igreja. E, Rafael, eu queria te perguntar, o Opus Dei durante um tempo ficou um pouco estigmatizado, assim, não sei onde é que surgiu esse estigma exatamente, mas o que tu atribui um pouco disso? Imagino que foi um pouco ali em relação aos livros de Dom Brown, aquela coisa que se criou uma coisa que até a gente tem até que rir, porque é uma coisa quase humorística, né? Que não corresponde nada à realidade do Opus Dei, né? Então isso acabou, e infelizmente a gente vive num mundo hoje em que as pessoas muitas vezes escutam notícias e não filtram o que escutam, né? Então a gente escuta muitas vezes absurdos, né? A gente vive infelizmente no mundo das fake news, né? Então a gente tem que filtrar muito o que escuta, né? Mas em relação a Dom Brown foi algo até humorístico, né? Infelizmente as pessoas acreditaram nisso. E teve um lado positivo, porque muita gente também se aproximou por curiosidade, para saber o que acontece lá, e acabaram vendo e que não tinha nada daquilo, e na verdade algo que era para ser atingir talvez a igreja, o Opus Dei, acabou aproximando mais gente da obra, felizmente.
Espero que você esteja gostando aqui do bate-papo. Nós estamos conversando sobre Opus Dei, trazendo leigos que fazem parte da obra para contarem um pouco sobre o seu envolvimento pessoal com o movimento e também falando um pouco da sua história. Nós vamos fazer um intervalo, eu quero que você preste atenção nessas mensagens aí e a gente já volta em seguida. Eu tenho um recado para você que está acompanhando este vídeo sobre o trabalho do Opus Dei. Você conhece o projeto da Ação Social da Restinga, da Arquidiocese de Porto Alegre? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato, a chave Pix para quem quiser fazer a doação e conhecer mais sobre este belo projeto que é conduzido pelo padre Chico Ledur, lá no extremo sul de Porto Alegre. Quero agradecer também aos apoiadores aqui do canal, deste projeto, a Sacra Harmonia. Procure lá por sacra.harmonia no Instagram, tudo sobre coral, canto gregoriano, música litúrgica. E o apoio das paróquias Nossa Senhora das Graças em Canoas e das paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Porto Alegre, da paróquia São Jorge de Porto Alegre, do Santuário Santa Teresinha no Menino Jesus, também aqui em Porto Alegre, ali pertinho da Redenção. E agora seguimos com o vídeo sobre o Opus Dei. Estamos de volta, agradecendo na primeira parte desta entrevista sobre o Opus Dei a participação do Rafael Terme. Lá a gente estava na Escola Pampiano, local de trabalho dele, onde a gente conversou. E agora a gente vem aqui para a Casa Mirador, para a sede do Opus Dei aqui em Porto Alegre, para conversar com o Reginaldo Bach. Obrigado, Reginaldo, por aceitar esse convite para conversar um pouco sobre a Opus Dei, sobre a obra, o trabalho dela. Obrigado pelo convite. E eu primeiro queria te perguntar, Reginaldo, que tu contasse um pouco a tua experiência de cristão, de católico, e como é que tu conheceu a obra, a Opus Dei. Entendi. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você. Minha família é católica, então nós sempre íamos à missa todos os finais de semana. É bem verdade que eu era um católico assim de IBGE, provavelmente, naquela época, eu era obrigado a ir. Isso na tua adolescência, na juventude? Isso, na minha adolescência, na juventude. Até que sempre me chamava a atenção, infelizmente não pelo aspecto positivo, é que eu via algumas pessoas participando da missa e tendo ali um envolvimento muito forte, mas fora da missa ou fora daquele ambiente tinha um comportamento totalmente diferente, né? Então isso, eu sou de Santa Catarina, quando vim para Porto Alegre estudar com 17 anos. De qual cidade? De Forquilinha. Forquilinha? Perto de Criciúma, né? Perto de Criciúma. Lá saiu Dom Paulo Vaz Soares, tem vários, Zilda Arnes e por aí vai. Então quando eu vim para Porto Alegre eu acabei me distanciando bastante assim, da igreja, fiquei um tempo bastante afastado. E até que um dia eu fiz um curso do ISE e que gostei muito. Esse curso foi um curso em company e fiz amizade ali com várias pessoas, entre elas o Fábio Cerquinho e o Daniel Andrade, que foram muito simpáticos comigo, foram muito acolhedores. E um dia, almoçando com o Fábio Cerquinho, ele me perguntou: o que você acha da vida, o que você tem, o que você considera importante? E eu prontamente, olha, para mim o que é importante é a minha família. Naquela época eu era casado, já tinha um filho, o trabalho, os amigos. Isso para mim são coisas muitíssimo importantes. E o Fábio me fez refletir e disse: mas e o que sustenta isso tudo? Como assim, o que sustenta isso tudo? Não tem nada que sustente família, trabalho, amigos. Mas é óbvio que faltava o elemento principal, né, que é Deus, né? Então o Fábio é que me convidou então para participar de alguns círculos, algumas palestras. Então desde aquela época eu participo e graças a Deus tenho me beneficiado, tenho aprendido bastante ao longo desses anos todos. E como é que é a tua experiência pessoal com o fundador, com São José Maria? Olha, o que se busca na obra é a santificação do trabalho, né? Isso remete um pouco à minha primeira experiência lá, que eu observava uma certa distância entre o que se pregava na missa ou nos meios de formação. Faltava coerência. Exatamente.
E aqui a gente está buscando é a unidade de vida, né? Então você tem que ter coerência, né? Então tem um princípio que São José Maria já ensinava há muitos anos, que é santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros pelo trabalho, né? Através do trabalho. Então o trabalho está no centro, né? Então, ainda ontem, o Jacques falava na homilia que não adianta a gente ser católico numa hora da semana, na hora da missa. Tem que ser católico na semana inteira. E preferencialmente no trabalho, onde a gente passa a maior parte do tempo. A gente vai lá rezar, e, usando o exemplo dele, ficar com calos nas mãos, e fazer rezar o terço, e depois sair dali e viver uma vida totalmente diferente do que a gente está ali rezando. Né? Então acho que tem que ter coerência de vida. Portanto, aí grande parte dos meios de formação que nós temos à disposição exatamente tratam disso. Unidade de vida, coerência, santificação do trabalho. Né? Então isso, para mim, fez todo sentido na minha vida. E queria que tu contasse agora um pouco, tu chega em Porto Alegre, tu conhece a obra, e como é que tu aliou a participação aqui no Opus Dei com a tua vida de católico participando da comunidade aqui na nova cidade? Quando eu comecei a frequentar aqui os meios de formação, obviamente conversando com as pessoas com mais experiência, e um deles é o Daniel, que eu já citei, eu perguntei para o Daniel, principalmente em relação a plano de vida, participação nas formações. Daniel, me explica, eu tenho uma vida muito atarefada, tenho uma empresa, tenho clientes aqui, tenho em várias cidades do Brasil, viajo bastante, então eu, francamente, não tenho muito tempo, isso lá no início. Né? O que muda na vida? Perguntando eu para o Daniel. Daniel disse, olha, João, muda tudo e não muda nada. Agora eu fiquei confuso. Mas eu entendi perfeitamente, e hoje entendo perfeitamente o que ele quis dizer. O que muda tudo? É que qualquer atividade que a gente vai fazer ao longo do dia, a gente pode ter presença de Deus. Né? Então, rezar uma jaculatória, rezar uma Ave Maria antes de uma nova atividade, oferecer aquela atividade a Deus, isso muda tudo. Né? O que não muda nada? Você vai fazer exatamente as mesmas coisas que fazia antes, mas de um jeito diferente, de uma forma diferente. Então, portanto, de fato, não muda nada no dia a dia. Né? Mas e como é que a gente concilia com os meios de formação? Daí tem a organização de tempo, tem uma série de... Sempre se encaixa, sempre dá tempo para fazer o que a gente deseja ou o que a gente considera importante. Tá? Então, essa vivência prática no dia a dia, que para mim fez toda a diferença. E antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando sobre as questões aí do Opus Dei, da igreja, e a gente lembrou de uma passagem de São Tiago, né, que ele fala que a fé sem obras é morta. E o Reginaldo estava me contando aqui sobre um projeto muito bacana que envolve jovens, a oportunidade deles terem uma profissão, de terem uma formação digna. Isso. Eu queria que tu contasse aí para quem está nos acompanhando sobre este projeto bem bacana, Reginaldo. O projeto se chama SAB, que é a Sociedade de Amigos do Balneário Ipanema. Esse era um clube antigo, há mais de 80 anos, que tinha sido fundado, e como praticamente todos os clubes fecharam ao longo do tempo. Né? Lá na Zona Sul de Porto Alegre. Na Zona Sul de Porto Alegre. E duas pessoas se juntaram, que é o James e o Marcos. Eles, 5 anos atrás, tentaram dar um fim para aquilo. O que a gente vai fazer? Que é um clube super famoso, importante, na Zona Sul, lá no bairro de Ipanema. E eles aqui começaram, o James e o Marco começaram esse projeto lá atrás e organizaram várias iniciativas, entre elas esporte, porque como era um clube que estava aberto, uma sede física, com quadras de esporte, então eles organizaram, foi um negócio espetacular. Então, essencialmente tinham até antes da enchente, então tinham dois formatos de formação que eram oferecidos para os jovens. Primeiro, a formação através do esporte, tênis, patinação, futebol, a formação através do esporte. Então, nessa formação através do esporte, vários elementos como disciplina, horário, cumprimento de regras,
que são questões relacionadas a comportamento humano, eram tratados. E a outra formação é a formação sobre tecnologia e cidadania. Eram os 2 cursos que nós tínhamos à disposição. Depois a gente montou um terceiro curso, que é Habilidades para o Futuro. Veio enchente aqui no Rio Grande do Sul, nossa sede física foi totalmente destruída. Mesmo com a ajuda de voluntários, a gente tentou recompor a sede, mas não houve a menor chance de nós recompor. Ipanema foi bem afetada lá, era bem próximo da orla ali, exatamente. Né? Então, ficou totalmente destruída. Mas não destruiu a ideia, pelo contrário, a gente ficou, grande parte das formações fora esporte já eram feitas de forma online, então a gente seguiu dando cada vez mais força para essas formações. Então, nós essencialmente hoje temos 2 tipos de formação. Todas essas formações são 100% online. A primeira formação para jovens entre 13 a 14, 15 anos é Cidadania e Tecnologia, que a gente aborda ali instrumentalização através das ferramentas do Google. Então, dá noções básicas sobre o uso dessas ferramentas, para que os jovens tenham, a partir dessas ferramentas, elementos básicos para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. A segunda formação é comportamental. Disciplina, ordem, atitude, protagonismo do jovem em relação ao que precisa ser feito. Essa é a primeira formação. O segundo curso é Habilidades para o Futuro. Neste curso de Habilidades para o Futuro, nós estamos pegando já agora 16 a 22 jovens, nessa faixa etária, e a gente vai tratar, ou melhor, está tratando, também com a mesma lógica, técnica e comportamental. Técnica, a gente está falando de inteligência artificial, Big Data, um conteúdo um pouco mais elaborado, porque já são jovens com outro tipo de experiência, e depois nós vamos falar também sobre comportamento no trabalho, formação do currículo, ajuda na preparação do currículo, técnicas de entrevista, para que, e este segundo curso, nós também temos um convênio com a PUC, que possui uns laboratórios maravilhosos da PUC, então os jovens também têm a oportunidade de utilizarem esses laboratórios na PUC. Bom, resultado até aqui, são mais de quase 650 jovens já formados, destes... Isso em quanto tempo, mais ou menos? Em 5 anos. 5 anos. Principalmente nos últimos 4 anos. Essa iniciativa, o James e o Marco começaram há 5 anos atrás, mas 4 anos que começaram essas formações, então... E esses alunos, eles vêm da onde? Das mais diversas, normalmente eles são convidados, nós temos uma equipe pedagógica que faz um tour nas escolas, tipicamente escolas públicas, da rede de ensino. Hoje em dia, nas turmas atuais, nós temos 120 alunos, já fizemos aula inaugural na semana passada, 120 alunos, já não só de Porto Alegre, tem Porto Alegre, região metropolitana, Santa Catarina. Como curso online dá para... Rio de Janeiro. Então nós estamos super animados com isso, porque dá para oferecer essa oportunidade que é 100% gratuita para um monte de jovens. E aí o ponto que eu estava indicando para você antes. Terminaram as formações. A gente costuma dizer que a gente acolhe o jovem, independentemente da sua origem, do início até a colocação no mercado de trabalho. Quando a gente consegue colocar ele no mercado de trabalho, a gente faz ainda uma mentoria. Porque caso ele tenha alguma dificuldade, a gente também ajuda lá quando ele já está colocado no mercado de trabalho. Tá? Então são 94% dos jovens que passaram pelas formações aptos ao mercado de trabalho já estão trabalhando. E esse trabalho não é necessariamente trabalho como um empregado, né? O jovem aprendiz. Tem empreendedores, tem um caso super interessante, chamado ele montou uma oficina de bicicletas, chama Japa Bike. Tem que ver o orgulho da mãe dele com a iniciativa que ele montou. Sim, na garagem bacana. da casa dele. Que bacana. Então, isso dá um prazer enorme, porque muita gente ajuda, que a gente chama de rede do bem. Então, CIE, Pão dos Pobres, Ministério Público do Trabalho, empresários, estão ajudando e cada um tentando fazer um pouquinho para os jovens que muitas vezes não têm esse tipo de oportunidade. E quem são os instrutores das formações?
são convidados, pessoas, todas elas fazem esse tipo de formação, participam dessas iniciativas de forma voluntária, são amigos. Essa rede do bem, ela é enorme. Sim. Tem muita gente. Também dá aula? Sim. Hoje eu estou na organização. Mas já deu aula já, também? Já dei aula também, aula de tecnologia. Mas hoje em dia tem profissionais do mercado, são super competentes. Tem profissionais que têm experiência internacional e que têm muita habilidade de transmitir esses conhecimentos de um jeito simples, didático, prático, para que as pessoas, os jovens, consigam aprender e colocar em prática. Esse é o sentido. E existe nessa formação humana também, que tem, além da parte técnica e profissional, né? Sim. Se consegue, de alguma forma, abordar os valores cristãos? Como é que é essa dimensão? O que a gente tem feito? A gente aborda valores humanos. Entende o seguinte, porque nós temos, as origens são muito heterogêneas e a gente não aborda diretamente valores cristãos, pelo menos não diretamente, né? Então o que a gente faz? A gente trabalha a inteligência emocional, protagonismo, plano de vida. É óbvio que muitos dos instrutores e dos temas que são tratados é inerente que a gente aborde de acordo com a nossa crença, com o que a gente acredita, né? Então a gente trata esses valores desta forma. O que a gente tem observado também foi uma experiência super importante. Nós fomos tivemos uma experiência no ano passado, nós fomos visitar o CEAP, lá em São Paulo, que fica no meio de uma favela da Pedreira, não sei se você conhece lá. Não. Mas é uma experiência incrível. Isso já está quase 40 anos, e lá eles formaram jovens que hoje estão nas melhores universidades do Brasil e do exterior. É uma experiência riquíssima. Essa é uma experiência da obra, lá em São Paulo. Nós nos inspiramos em vários elementos lá, e um deles é a preceptoria. A preceptoria que é feita para as famílias. Então, o que a gente já está fazendo, baseado nessa experiência lá da preceptoria? Que é juntando as famílias na formação. Então, a avaliação do aluno, parte da avaliação é a participação dos pais nas palestras. Então, a gente está chamando vários profissionais, especialmente da área de saúde, para tratar nas palestras com os pais também. Então, comunicação não violenta, relação entre pais e filhos. Isso é super importante, porque senão o aluno ele absorve novos conhecimentos nestas formações, mas ele não tem amparo na família. Então, por isso que a gente também está agora abordando essa parte com as famílias. Na descrição do vídeo a gente vai colocar mais detalhes para que você queira mais informações, conheça mais sobre esse bonito trabalho do SAG. Reginaldo, nós estamos já encerrando aqui o nosso bate-papo, eu queria te agradecer. E como pergunta final, eu queria que tu falasse para quem está nos acompanhando, para quem nunca esteve tão envolvido com o Opus Dei, com a obra, mas que é católico, que talvez possa conhecer, se beneficiar dessa espiritualidade, que tu fizesse um convite para essas pessoas. Olha, a obra tem uma grande oportunidade de meios de formação. São inúmeros meios de formação. Então são palestras, círculos, e são pessoas que lidam no dia a dia. Então é muito importante, você pode passar o meu contato também, que a gente pode encaminhar para os meios de formação mais próximos, porque é importante que a gente não seja um católico de IBGE, né? Que a gente não seja um católico minimalista, né? Então, o que eu sou obrigado a fazer? É como se fosse cumprir tabela. Os preceitos, né? O que eu tenho que fazer? Tem que ir na missa no domingo. Então tem que ir na missa no domingo. Quais são os dias do preceito? Eu sou católico minimalista. Das solenidades. Isso, exatamente. Não é exatamente isso que a gente busca. Sim. A gente busca se desenvolver, aprimorar. São José Maria usava uma frase que era que busques a Cristo, que encontres Cristo e que ames a Cristo. Então o que a gente está fazendo tudo isso é buscando Cristo e procurando se encontrar com Ele através dos meios de formação, da oração, e depois que a gente desenvolva esse amor a Cristo a partir dos meios de formação. E o Opus Dei ele é aberto para todas as idades, né? Para jovens, sim, adultos, mais experientes, todos podem vir, são bem-vindos, né? Totalmente.
Existem grupos de acordo com as faixas etárias, né? Porque os temas naturalmente são tratados de acordo com as faixas etárias, mas os meios de formação são abertos para todo mundo pode ter acesso a esse belíssimo trabalho que é feito no mundo inteiro já há muitos anos, com resultados excepcionais. Bom, neste vídeo então a gente procurou trazer um pouco do trabalho que é desenvolvido pela Opus Dei, especificamente aqui em Porto Alegre. Reginaldo, muito obrigado por bater esse papo aqui comigo, poder falar da obra, poder falar de Igreja Católica é sempre muito bom. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere aí compartilhar com seus familiares, seus amigos, pessoas próximas, se inscrever no canal, onde eu falo sempre sobre temas ligados à Igreja Católica. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!